Olá, boa tarde. Aqui é o professor André Redmonds de Goiânia e eu estou aqui gravando esse vídeo porque infelizmente não pude estar presente com as minhas colegas do iEarn, mas meu recado é bem curto e eu espero que ele tire muitas dúvidas que devem ter ocorrido durante a apresentação das minhas colegas. Eu venho falar sobre neurociência e também sobre psicologia cognitiva. Então, como é que funciona? Eu sou membro do Brastiço, de um novo grupo de interesse chamado MBE, Mind Brain Education, e nós temos a expert Mirella Ramacciotti como nossa líder, que representa o nosso corpo em São Paulo. Nós vamos fazer um evento para lançar esse MBE agora, no dia 1º de setembro, então todos estão convidados. E a Mirella trouxe esse conceito de MBE para o Brasil, que foi criado, na verdade, na Universidade de Harvard, pelo Dr. Kurt Fischer, que é uma referência mundial sobre a psicologia cognitiva, neurociência e educação, pedagogia. Então, são essas três áreas que formam o MBE. A nossa ideia é propagar conceitos e conhecimentos sobre as três áreas para que nós possamos assistir ou auxiliar nas boas práticas de sala de aula. Então, como é que a neurociência se encaixa nisso? O congresso que vocês estão participando fala sobre bilinguismo e nós temos muitas polêmicas, muitas controvérsias em relação ao bilinguismo, desde o começo dos estudos de bilinguismo, inclusive com os papas, os pais, né, da aquisição de segunda língua, Noam Chomsky, Stephen Krashen com Y+1, por exemplo. Então, nós sabemos que existem inúmeras vantagens para o aprendizado de uma segunda língua. As crianças que começam com uma idade precoce, elas têm pouquíssimos benefícios em relação a crianças que começam numa idade mais tardia ou, inclusive, adultos. Então, a professora Tracy Tokuhama Espinosa, de Harvard, num estudo muito interessante, inclusive com uma palestra disponível no YouTube, ela diz que a única vantagem que as crianças têm em começar o aprendizado de segunda língua numa idade mais precoce é a aquisição de uma pronúncia muito parecida com a pronúncia nativa. Ou seja, não existe nenhum estudo que demonstre que crianças que começam com uma idade mais precoce têm algum benefício ou alguma vantagem em relação a adultos. Nós sabemos é que as crianças, não por questões de neuroplasticidade ou de estruturas cerebrais, conseguem adquirir o idioma com mais facilidade ou numa idade mais precoce. Na verdade, o que acontece é que as crianças, elas têm o sono regulado, elas têm menos tempo com estresse ou preocupação. Os adultos, eles não conseguem manter essa rotina e muitos, inclusive, desistem no meio do caminho. Então, não é uma vantagem fisiológica ou estrutural do cérebro, na verdade é uma vantagem em relação ao ambiente. Então, esse mito já foi descartado, apesar de ser propagado na mídia e por muitas escolas de crianças, escolas infantis, não existe vantagem. O que nós sabemos é o seguinte, um estudo que foi publicado há pouco tempo por dois autores, da Northwestern University, o Casey Lou Williams, e a outra, Krista Byers-Heinlein, da Concordia University, nós sabemos que a exposição precoce a uma segunda língua gera mais tolerância a longo prazo. Então, é uma questão de conseguir compreender a perspectiva do outro, da outra cultura, de multiculturalidade. Tanto que crianças monolíngues não conseguem ter um desempenho satisfatório, digamos assim, ou eles ficam abaixo das crianças bilíngues ou multilíngues em diversos testes de aptidão, de análise lógica, de matemática, portanto. Isso quer dizer que crianças que começam a aprender línguas numa idade bem precoce, numa idade jovem, elas conseguem desenvolver tolerância com o outro, com outras culturas.
porque elas precisam aprender as estruturas da língua que são diferentes da língua nativa, muitas vezes. Isso quer dizer que elas precisam pensar de uma maneira mais divergente, digamos assim. Outro mito que é muito propagado pela neurociência e pela psicologia cognitiva é que as crianças que são expostas ao idioma após certa idade, por exemplo, nós chamamos de um período crítico, elas não vão conseguir, não terão sucesso como aprendizes de um segundo idioma. Isso também já foi refutado pela ciência. Nós sabemos que existem casos de aprendizes bem-sucedidos, que são bilíngues, que são completamente proficientes em uma segunda língua e, inclusive, outras línguas, que começaram na adolescência ou que começaram, inclusive, na idade adulta. Então, sabe-se, a ciência já tem vários estudos catalogados sobre isso, sabe-se que não existe idade para começar a aprender um novo idioma. É sempre possível. O que acontece, como eu disse anteriormente, às vezes o ambiente não permite a exposição mais frequente a esse idioma, o que determina talvez o fracasso desse aluno, mas acredito que muitos aí que estão assistindo esse vídeo, muitos que estão participando dessa conferência, já começaram a estudar o idioma com uma certa idade, após os 13, 14, 15 anos, e mesmo assim conseguiram aprender esse idioma. Um fato interessante também é que as crianças que são colocadas em ambientes multilingües, elas tendem a ser mais sociais, elas tendem a se envolver mais com os colegas, elas tendem a ser mais comunicativas. Então, qual é vamos dizer assim, qual é a comparação que eu posso fazer com o que as minhas colegas já devem ter exposto? O iEarn. O iEarn é uma plataforma que permite a aproximação de pessoas que vivem em outros países, em outras culturas, que falam outras línguas. E o que une essas crianças, muitas vezes, é o idioma em comum, que é o inglês, nesse caso como língua franca, e isso deve ser explorado por vários professores no Brasil, porque é uma plataforma que oferece uma certa facilidade para essa aproximação, e batendo de novo na tecla da tolerância, estar exposto a outras culturas por meio de uma ferramenta em comum, que é o inglês como língua franca, com certeza vai ter benefícios cognitivos, sociais, cognitivos, inclusive financeiros, econômicos para essas crianças e os alunos de qualquer idade. Por isso que é muito importante que vocês levem em consideração o que as minhas colegas comentaram e que pensem, inclusive, em entrar ou fazer parte dessa comunidade chamada iEarn, que tem tido histórias muito bonitas e emocionantes e que conecta alunos com culturas que eles provavelmente nunca devem ter imaginado antes. Eu tenho um caso muito interessante para contar, bem brevemente. Eu conectei alguns dos meus alunos com uma iraquiana, e a quebra de estereótipo foi tão grande que os alunos ficaram muito surpresos e curiosos em relação à cultura dela, e começaram a passar, ou pelo menos a tentar entender o que se passa naquele país, que foi acometido por diversos conflitos sociais. E o que uniu essas duas culturas diferentes, pelo menos no meu caso, foi a língua inglesa. E eu tenho certeza que, se nós comparássemos uma situação anterior a essa conversa que nós tivemos com a nossa amiga nova do Iraque e agora, os alunos provavelmente teriam muitos pensamentos negativos, ou mais pensamentos negativos em relação a esse país do que tem agora, simplesmente porque foram expostos. Também conectei alguns alunos meus pelo iEarn com alunos chineses, com alunos da Bulgária, e muitos ficaram muito surpresos também em ver que a Bulgária tem paisagens maravilhosas, com castelos, com lagos. Então, a minha dica é: tentem estimular, sim, os alunos a usarem a plataforma, a trabalharem com projetos online e a conhecerem novas culturas. E sempre tendo o multilinguismo ou
o bilinguismo como ferramenta. Caso tenha alguma pergunta, as minhas colegas vão passar minhas informações, vocês podem me seguir na rede social, no meu blog, ou inclusive me acessar pelo e-mail. Muito obrigado, até a próxima.